Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E nessa aula eu vou te mostrar 6 crenças limitantes para você que não quer falar em inglês. Ou seja, se você quer fracassar no inglês, você precisa ter as 6 crenças. No entanto, se você quer ficar curado delas, então você vai seguir o seguinte roteiro comigo. Eu vou te mostrar a crença e depois eu vou te mostrar a solução, eu vou apresentar a solução. E você vai conseguir identificar através dessas duas figuras respectivamente. Então, de todas as aulas aqui desse canal, essa aqui é mais importante. Então, não pule nada, porque se você pular, pode ser que seja justamente aquela crença que está te incomodando ou aquela crença que nem você sabia que era uma crença. E o mais importante, tudo que eu vou falar aqui tem que ser antes de você tomar a decisão de realmente querer estudar inglês. Se você não fizer isso, se você não tomar a decisão de se curar dessas crenças, não importa o curso que você está fazendo, não importa o professor que esteja te dando aula, você não vai conseguir ser bem sucedido no inglês até chegar à fluência, tá certo? E vamos começar com a nossa primeira crença. Essa crença aqui, de todas aqui, é a que eu menos gosto, que é a seguinte: não sei nem o português, quanto mais inglês. Essa aqui geralmente são pessoas de 30, 40 anos que gostam de falar esse tipo de frase aqui. Algumas crenças são verbais, né? E por que isso aqui é nocivo para o aprendizado de inglês? Porque é o seguinte, quando nós estamos na escola, nós aprendemos uma série de coisas gramaticais da língua portuguesa. Dentre elas, os tempos verbais, e são vários. Mas por quê? Porque o português ele é uma língua muito vasta, ele é uma língua muito rica. No entanto, no inglês, o inglês ele tem um vocabulário um pouco mais básico, um pouco mais curto. Então, ou seja, a quantidade de coisas que você precisa aprender em inglês é muito menor do que se você fosse estrangeiro e estivesse aprendendo português. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui, eu quero que você preste atenção, que são muito importantes aqui para o nosso aprendizado. Olha essa frase. If I ate an apple. If I ate an apple. Se eu comesse uma maçã. Olha a segunda frase. I ate an apple. Percebam que está destacado em azul. Em português, ali está a palavra comesse, que vem do verbo comer, e ali está a palavra comi, que é o passado do verbo comer. A primeira frase que você está vendo ali, ela está sendo conjugada no pretérito imperfeito. Você não precisa gravar o nome aqui, é só para te dar o exemplo. É o pretérito imperfeito, enquanto o de baixo está no passado simples. Simplesmente é o passado. Se você não sabe passado, eu fiz uma aula aqui sobre passado em inglês, eu vou deixar um card aqui para você poder assistir depois. Mas voltando aqui. Perceba que, enquanto em português eu tenho 2 maneiras diferentes de conjugar esse verbo, no inglês só tem uma. Ou seja, quando você aprende a falar no passado em inglês, seguindo esse exemplo aqui, então você automaticamente aprende a falar no pretérito imperfeito. Ou seja, isso é uma excelente notícia, porque diminui a carga de vocabulário que você precisa aprender. Então, para você se curar dessa crença limitante, não sei nem o português, quanto mais o inglês, você só precisa ter a vida de leitura. Ou seja, e quando eu falo vida de leitura, é leitura mesmo, é você pegar um livro, ou você pegar mesmo o Kindle e começar a ler. Ler uma página por dia, ler 2 páginas por dia de um livro simples, um livro pequeno. Um livro de 100 páginas, um livro de 200 páginas. Porque você não precisa ser professor, você não precisa ser expert em português para aprender português. Você só precisa ter uma vida de leitura. Às vezes o que está te impedindo de aprender inglês é porque você não tem um vocabulário rico no seu próprio idioma. Então faça isso. Vida de leitura, tá? Então aí você vai se curar dessa crença. Então, matamos a nossa primeira crença. A segunda crença é o seguinte: não tenho ninguém para falar comigo. Ou seja, esse aqui é aquela bela desculpa de pessoas que não começam a estudar inglês porque não tem ninguém falando com ela. Eu vou te dar um exemplo, Eu estou aprendendo chinês, né? Cara, se eu for esperar para falar com alguém em chinês, cara, eu vou demorar muito e não vou aprender nunca. Então, como que eu supero
essa crença limitante aqui? Eu vou te dar 2 soluções aqui, tá? E essas soluções eu uso até hoje, até mesmo no inglês, que é o seguinte: falar consigo mesmo e 2, traduzir tudo à sua volta. O falar consigo mesmo é o seguinte: quem é que não tem um diálogo interno? Quem é que não fala consigo mesmo? Até mesmo em voz alta. Eu tenho esse costume e talvez você não tenha, mas é interessante que você passe a falar consigo mesmo. E por que não fazer isso em inglês? Você pode fazer isso, tá? Criando frases simples. Você que é iniciante, crie frases simples, falando sobre como você está se sentindo, como você está feliz, o que você precisa fazer, enfim. Então, você pode falar consigo mesmo. E a segunda, eu acho a mais poderosa. Por quê? Porque isso daqui faz com que você tenha um despertar cerebral para criar frases em inglês. Quer ver um exemplo? Ó, vamos supor que você está em casa e você quer ver na geladeira o que está faltando. Vamos criar uma situação aqui. Você quer ver o que está faltando na geladeira. Então, por exemplo, como que eu falo então? Eu abro a geladeira. Uma frase bem simples, ó. Eu abro a geladeira. Então, eu vou dizer I open the fridge. Ou seja, isso aqui é uma frase no presente. Vamos supor que você está aprendendo frases no presente. Então, aí, ó, um exemplo aí é dizer I open the fridge. Uma vez que eu abro a geladeira, eu vejo que está faltando o leite, né? Está faltando leite. Então, como é que eu falaria? Eu preciso comprar o leite. Uma frase simples, né? Você pode dizer I need to buy milk. I need to buy milk. Ou seja, eu preciso comprar o leite. E onde que eu compro leite? Eu compro leite no supermercado. Então, por exemplo, se eu estou aprendendo a falar no futuro, como que eu diria? Eu irei ao supermercado. Então, vou dizer I will go to the supermarket. Uma vez que eu chego no supermercado, então, como que eu falo? Eu preciso encontrar o leite. Então, eu vou falar I need to find the milk. I need to find the milk. E aí, uma vez que eu encontro o leite, então, eu preciso pagar. Então, como é que eu falaria eu preciso pagar, né? Eu vou dizer I need to pay the milk. E aí você começa a perceber que tem um padrão ali, ó. I needed to buy milk. I needed to find the milk. I needed to pay the milk. Olha só como é que você começa a perceber os padrões dentro do idioma. E é dessa maneira que você começa a aprender. E aí, paguei o leite e agora eu preciso voltar para casa. Só que eu vou dizer isso no presente contínuo. Então, por exemplo, como é que eu falaria? Eu estou voltando para casa. Então, eu poderia dizer algo como I'm going back home. Going back significa voltando, não? I'm going back home. E por último, aqui só para fechar, né, o exemplo, uma vez que eu chego em casa, bate a vontade de beber o leite, então como que eu falaria? Eu quero beber o leite. Então eu vou falar I want to drink the milk. Ou seja, com apenas uma palavra e atendendo a uma necessidade minha, eu criei todo esse vocabulário simplesmente seguindo a segunda solução, traduzindo tudo à sua volta. Olha como isso é poderoso, gente. E isso aqui serve para você que está no nível básico, para você que está no nível intermediário e para você que está no nível avançado. Ou seja, essa é a maneira pela qual você pode construir vocabulário mesmo estando sozinho. E você pode fazer com uma série de coisas. Pode ser água, pode ser vinho, pode ser carro, ou seja, não importa. Não importa. Então você pega uma coisa, você cria a necessidade para essa coisa e começa a criar o vocabulário. Tá certo? E matamos a nossa segunda crença. A terceira crença, então, vai ser a seguinte: é a falta de confiança. Muita gente tem falta de confiança justamente porque ela tem medo de ser julgado por estar falando errado. E essa crença, ela nasce também lá na escola. Por quê? Nós somos doutrinados, desde a infância até a adolescência, a atribuir nota ruim a coisa ruim. Atribuir o erro a coisa ruim, porque você tirava uma nota baixa, você era privado de algumas coisas e isso
impedia o seu crescimento estudantil. Ou seja, isso você acaba levando para a vida adulta. E você não pode levar isso para a vida adulta. Por quê? Erros, eles fazem parte do aprendizado. Então, quando você está aprendendo inglês ou qualquer outra coisa, você vai errar. Então, você tem que ficar confortável com o erro. E como eu fiquei confortável com o erro, quando eu decidi que eu falaria isso para mim mesmo. E aqui vai estar a solução para essa crença. Essa crença aqui vai ser um pouco mais rápida, que é a seguinte: fale devagar com o estrangeiro, mesmo que você erre. Por que você precisa falar devagar? Porque você ainda está aprendendo, você ainda está desenvolvendo, você está trabalhando a sua autoestima. E você só vai fazer isso quando você estiver de frente com estrangeiro. E vai por mim, 95% dos estrangeiros, eles vão compreender, eles vão perceber que você está aprendendo inglês e vão ser pacientes e vão até ajudar você, mas você precisa dar esse passo. Você precisa ser proativo na hora de falar inglês, tá certo? Então, matamos a nossa terceira crença. Essa crença aqui, ela foi um pouquinho mais simples, tá? E a nossa quarta crença é a seguinte: não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Que tem de gente que fala que não tem tempo é absurdo, mas a grande verdade é que não é que você não tem tempo, é que ainda não é uma prioridade para você. E eu vou provar para você que sim, você tem tempo. A maioria das pessoas que me assistem aqui, né? Você é aviadora, provavelmente você pega transporte público, né? E a gente sabe que, em média, nas cidades grandes, as pessoas levam 2 horas para ir de casa para o trabalho, né, pegando condução, e 2 horas para voltar, o que dá um total de 4 horas dentro da condução fazendo nada, absolutamente nada. Faça um teste, se você entrar no ônibus, você vai ver a maioria das pessoas em rede social. E se a gente for fazer a conta, por ano dessas horas que você fica no ônibus, temos o seguinte: durante a semana, aqui levando em consideração que você fica um dia de folga, né? Então você tem 24 horas semanais dentro do ônibus. Por mês seriam 96 horas e por ano seriam 1.152 horas. E aí eu vou te perguntar, você vai falar para mim que você não tem tempo de estudar inglês? Só no ônibus você gasta aí mais de 1.000 horas. E o que você poderia estar aprendendo dentro dessas 1.000 horas? Eu vou falar algo que aconteceu comigo há anos atrás. Eu levava esse tempo, né? Eu ainda levo esse tempo, né? Para poder chegar no meu trabalho. E, cara, eu passei numa prova de mecânico de aeronave somente usando o tempo de estudos do ônibus. Eu estudava tanto dentro do ônibus, eu ficava tanto tempo enfundado dentro do ônibus, que chegou um momento em que eu só estudava lá e não estudava em casa, porque já dava um bom tempo de estudos. E com isso, por conta desse tempo de estudos, eu consegui passar na prova. E você pode fazer o mesmo. Então, qual era a solução para essa crença, para você matar essa crença? É você observar as horas em que você não está fazendo nada. É vendo Netflix, maratonando Netflix, é vendo um TikTok, por exemplo. O TikTok geralmente leva 1 minuto. Cara, se você assistir 30 TikToks de 1 minuto, são meia hora. E você fica nisso, você sabe que você fica nisso, né? Ou seja, tempo no Instagram, tempo no Facebook, ou seja, procure observar uma fila que você pega no banco, uma fila que você pega na padaria. Pega esse sistema, reúne essas quantidades de tempo ocioso e usa para aprender inglês, tá certo? Então, finalizamos aqui, matamos a nossa quarta crença. A quinta crença, então, vai ser a falta de motivação. Cara, desculpa, eu tive um problema técnico, mas voltando aqui, a nossa quinta crença que nós vamos matar aqui nessa aula é a seguinte: é a falta de motivação. Você que vai começar a estudar inglês, você precisa encontrar um motivo forte pelo qual você vai fazer essa tarefa. Por quê? Esse motivo forte, ele vai te dar o pontapé inicial, ele só vai ter curta duração, ele só serve para o curto prazo, ele não vai servir para o longo prazo. O longo prazo vai ser quando eu falar aqui na sexta.
Você precisa ter um motivo forte para começar a estudar inglês. E a solução para isso, né, para você já começar a encontrar um motivo, o mais importante é você não se comparar com ninguém. Porque, às vezes, muita gente vê uma outra pessoa um pouquinho mais evoluída e se desmotiva para aprender inglês. Ela fala para si mesma, eu não vou chegar no nível desse cara. Cara, sim, você chega. Pode ser que alguns cheguem mais rápido e outros cheguem mais devagar, e tá tudo bem. O que você precisa comparar é o seguinte, por exemplo, você está começando hoje, depois que você matar esse vídeo aqui, depois que você matar essa aula, você está começando hoje, começou zero, você não sabe nada. Aí você aprende 5 coisas amanhã, ou seja, entre ontem e hoje, você já aprendeu 5 coisas. E aí amanhã você vai aprender 6 coisas. E aí você tem que colocar na mente, lá no começo, lá ontem, né, eu não sabia nada e agora sei alguma coisa. Ou seja, você precisa cultivar essas pequenas vitórias. Você precisa estar atento, você precisa ficar presente para as pequenas vitórias do dia a dia. É você se comparando consigo mesmo, sempre. E para te ajudar a criar um motivo forte, aquilo que vai te dar o norte, o pontapé inicial, eu listei aqui algumas motivações, tá? Que são as seguintes. É o quê? É você conseguir um trabalho, é você poder conversar com um estrangeiro em inglês, é ter disciplina, é poder viajar fora, é poder morar fora, é ver filmes, músicas e séries no idioma original. Ou seja, qual é a sua motivação? O que vai te motivar para aprender inglês? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber, para eu poder te conhecer melhor, tá certo? Então, matamos a nossa quinta crença e sexta e última crença é a seguinte: não ter paciência para seguir uma rotina. Entenda o seguinte, inglês não é algo que você vai conseguir do dia para a noite. Exige que você tenha uma certa dedicação. E eu não estou falando uma dedicação ininterrupta. Você pode ter períodos de descanso. No entanto, quando nós queremos ter uma habilidade nova, quando queremos aprender algo novo que demanda uma certa maestria, demanda uma rotina. Ou seja, e a rotina, ela é monótona. E também você precisa ficar confortável com a monotonia da repetição. Ou seja, qual é a cura, então, para você sair dessa crença? É justamente você repetir o mesmo conteúdo. É qualquer conteúdo? Não. Para você que é iniciante, você precisa começar com coisas mais simples. Então, por exemplo, vou te dar um exercício aqui para você poder aplicar hoje mesmo aí na sua casa. Você pode, por exemplo, pegar um parágrafo pequeno em inglês, simples, para o seu nível. Você pega esse parágrafo, você acha esse parágrafo, e aí você vai fazer o trabalho de tradução desse parágrafo. Aqui no canal eu tenho aulas onde eu te ajudo a você estudar inglês da maneira correta. Então, por exemplo, você vai traduzir esse parágrafo e, por último, você vai ler esse parágrafo. E aí, você fazendo isso, por exemplo, você fez com um parágrafo, aí amanhã você faz com outro. Aí no terceiro dia você faz com outro. Ou seja, isso vai criando uma rotina e, por ser fácil, de baixa complexidade, isso cria motivação para você continuar estudando. E aí você está curando a sexta crença e está curando a quinta crença ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Ou seja, mas você precisa estar confortável com a rotina, confortável com a repetição de um mesmo conteúdo ou de uma mesma tarefa, tá certo? Então essas foram as 6 crenças que eu gostaria de passar, e como complemento a essa aula, depois que você trabalhar essas crenças em você, você pode assistir a uma aula minha, onde eu te ensino a aprender inglês sozinho. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você estar recebendo uma aula nova, e nos vemos numa próxima.